Bom, vamos lá, gente. Vou começar aqui uma série de vídeos de resoluções dos exercícios de iniciante da planilha, né? Essa playlist aqui vai ser uma série de vídeos, a gente vai mostrar a resolução de todas essas questões. Vai ter futuramente também da do básico, né, e do resto, mas vamos iniciar aqui com essas de iniciante, né? Eu vou começar aqui com a questão Ó maior, que é a questão bem mais simplesinha aqui, só pra gente começar, só pra sentir um gostinho de como é resolver uma questão, usando o background, né, e usando alguma linguagem, entendendo já alguns conceitos mais básicos, né. Então, vamos ler aqui a questão, então, o maior, né, basicamente ele está pedindo aqui pra gente ler alguns valores, inteiros, são três, e a gente vai ter que apresentar para ele qual é o maior valor entre esses números que a gente leu, né. A gente vai escrever o maior valor e depois colocar a string é o maior. Ele dá aqui uma sugestão de uma fórmula para a gente usar, para a gente conseguir calcular qual que é o maior número entre A e B. Acredito que ele usou isso porque como é uma questão bem de iniciante, ele quer evitar que a gente faça um if, use algumas outras coisas que talvez uma pessoa que tá iniciando ainda não saiba. Então eu vou mostrar uma solução utilizando essa fórmula que ele pediu, e também utilizando já um if ou até usando outras funções da própria linguagem que podem ajudar a gente a fazer isso aqui, né? Então, vamos aqui pegar a questão. Ele basicamente vai pedir para a gente ler esses números aqui, né? Então, eu vou criar algumas variáveis para a gente ler. Eu vou chamar de ABC, então int A, B e C. Ah, e só um comentário, quase todas as minhas resoluções vão ser em C++, mas quem sabe futuramente a gente faça alguns outros vídeos mostrando em outras linguagens, né, em Python talvez, mas por enquanto só em C++. Então eu vou ler esses números aqui, ó, A, B e C, ó, B e C, e aí eu preciso escrever, eu vou até já colocar aqui, deixar prontinho, pra gente saber o que a gente tem que fazer no final, que é escrever o maior número, não sabemos qual é, eu vou colocar aqui numa variável maior, então a gente vai ter que escrever o maior, depois escrever esse texto aqui que ele pediu. Já vou fazer um comentário aqui do pessoal que está realmente iniciando e ainda não está muito acostumado com as questões do background ou questões em geral de maratona. É bom se atentar que sempre no final da saída tem que ter uma quebra de linha, né? Essa quebra de linha, talvez alguém já tenha visto em outras linguagens esse contra barra N, né? No caso do C++ tem esse end-L, mas eu também poderia usar o contra barra N aqui. Então sempre tem que ter isso no final da entrada, mesmo que na questão ele não deixe isso explícito, né? Sempre tem que ter. Então, a gente leu o valor A, B e C e a gente tem que encontrar qual que é o maior valor. Eu vou usar agora essa fórmula que ele deu como sugestão aqui, né? Então, basicamente, que ele está querendo dizer para a gente fazer, por exemplo, eu vou pegar essa variável maior e vou ver primeiro, como essa fórmula só funciona para dois números, né? E eu tô com três, eu preciso primeiro ver quem é o maior entre dois números e o resultado disso ver com o terceiro número que eu quero comparar, né? Então eu vou primeiro fazer com o A e o B, né? Então eu vou fazer aqui A mais B mais o número absoluto entre o A menos o B. É, aqui no C++, a gente tem a nossa lib de matemática, onde a gente tem uma função chamada ABS, onde a gente consegue colocar um valor e ele retorna para a gente o valor absoluto dele. Então eu vou colocar aqui o A menos B e vou dividir tudo isso por 2. Então, essa funçãozinha aqui, esse cálculo, ele vai me dar qual é o maior valor entre A e B. Eu vou colocar aqui no maior. Só que falta o C, né? Então, eu poderia fazer de novo essa mesma função, e só que agora fazer entre o maior e o C, que é o outro valor que a gente ainda não testou. Então, vai ser o maior mais o C, mais a BS de maior menos o C.
Tudo isso dividido por 2. E aí depois eu escrevo aqui o maior. Então, primeiro eu vejo quem é o maior entre o A e o B. O resultado eu vejo quem é maior, esse número maior ou o C, né? Aí eu coloco aqui e a gente consegue resolver a questão tranquilamente com isso. Eu vou mostrar algumas variações que a gente pode fazer com isso aqui, para ficar até mais simples ainda, é mais fácil de ver, né? Então, aqui, esse maior. Então, aqui, maior. Então, vou pegar os casos de teste que ele colocou aqui como exemplo. Então, 7, 14, 106. A resposta tem que ser 106. Vou dar um zoom aqui. E 217, 14 e 6. Isso aqui tem que ser, opa, tem que ser 217. Perfeito, isso está funcionando. Um outro exemplo que a gente poderia fazer é colocar essa fórmula aqui numa função separada. Vai ficar até mais simples a gente conseguir visualizar. Eu poderia, por exemplo, criar uma função chamada maior, é, o número maior, isso aqui, número maior que vai receber o inteiro A e o inteiro B. E aí eu posso fazer essa mesma fórmula aqui. E aí eu posso fazer primeiro o número maior entre A e o B, depois, aqui eu vou retornar o inteiro, né? Número, depois entre o maior e o C. Isso também ia ser uma forma bem mais simples de ver, né? Eu poderia, inclusive, também até jogar esse número maior aqui entre A e B dentro aqui da própria chamada da função, né? Então, primeiro eu calculo o número maior entre A e B, o resultado eu já, de forma automática, já calculo eu já comparo com C. Fica bem mais simples também, né? Uma outra forma que a gente poderia fazer também, sem usar essa fórmula que ele deu, seria usar um if, né? Porque essa fórmula aqui não é muito intuitiva, não. Eu duvido que alguém, que alguém use normalmente essa fórmula para conseguir saber o número maior entre A e B, né? Geralmente, uma forma mais intuitiva de fazer seria basicamente fazer um if, comparar quem é maior, o A ou o B. Se o A é maior do que B, então eu retorno o A. Se não, ou o A é menor que o B ou o A é igual ao B. Aí, se for igual, tanto faz. Se for menor, então eu mando B. Então eu mando B aqui. Essa seria uma forma bem mais intuitiva de fazer, né? E dá também para reduzir isso em uma linha só, usando um if ternário. Então A maior do que B é igual a se não B. Essa seria também uma outra forma bem mais simples de fazer. E uma terceira fórmula, né, que seria até mais simples ainda, é usar uma função pronta da própria linguagem, né? Geralmente quase todas as linguagens têm. No C++, dentro do CMF aqui, a gente tem uma função que se chama max. Tem o max e o min. Então o max é exatamente a função que faz esse número maior aqui. Você coloca um valor A e um valor B e ele te dá para você qual que é o maior entre esses dois números. Então eu poderia pagar isso aqui e fazer algo parecido que eu tinha feito antes. Usar o max de A com B e depois comparar com C. Isso também seria uma possível solução. Aqui, aqui 217. Perfeito. Então é isso. Essa aqui é a questãozinha, o maior. Uma questãozinha tranquila. Inclusive eu nem joguei o código aqui no background, mas pode confiar que funciona. Vou jogar aqui. Deveria dar um accepted.
É isso, concluído, né? Questãozinha ou maior.